Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar então a unidade 5 do livro de ciências, né? No volume 3 agora. Nós vamos falar sobre como que os seres vivos, eles obtêm alimentos. Então, na página 3, a gente vai ter um texto falando sobre essa relação. É uma conversa entre o avô e o seu neto Henrique. Então, aqui nessa conversa, vocês vão ver que eles vão falar sobre o que acontece no jardim, lá no quintal da casa deles mesmo. Eles vão falar sobre quem que se alimenta de quem, como que acontece essa relação, e aí vocês vão ler esse texto com bastante atenção. Depois que vocês lerem o texto, lá na página 4, vão ter essas 3 perguntas sobre esse texto. Essas 3 perguntas, vocês vão fazer elas no caderno de ciências, porque senão aqui fica muito apertado, tá? A atividade em si vai ser responder essas atividades aqui, essas 3 perguntinhas. Então, sobre qual é o assunto que o texto está tratando? Ele está falando para nós sobre a relação de alimentação dos seres vivos. Vocês vão ver que o menino vai falar que ele viu uma aranha, que essa aranha se alimentou de alguns bichinhos que ele observou. Ele vai falar sobre os animais que se alimentam de vegetais. Então, tem várias relações aqui falando sobre a alimentação dos seres. Depois, na segunda pergunta, ele fala assim: no texto, Henrique e seu avô conversam sobre a alimentação de alguns animais. Eles comentam, por exemplo, que a aranha se alimenta de pequenos insetos. Circule no texto outros exemplos de seres vivos que se alimentam. Então, essa perguntinha aqui não tem nada para responder no caderno. Vocês vão aqui no texto e aí vocês vão circular todos os exemplos que eles dão de alimentos dos seres vivos. O que esses seres estão comendo? Então, por exemplo, aqui, ó, ele cita aqui, vou citar um dos exemplos, que as galinhas comem as minhocas. Então, isso aqui vocês vão ter que circular. As lagartixas, como muitos pássaros, comem o quê? Insetos, besouros, grilos, mariposas, etc, né? Então, aí depois ele fala aqui que os insetos se alimentam de plantas. Então, essa parte aqui toda, vocês vão ter que circular, porque são outros exemplos de outros seres vivos e a alimentação deles. E aí, a última perguntinha, ele vai falar assim: e você? Qual é o seu alimento preferido? Esse alimento vem de plantas ou vem de animais? Então, aqui na terceira, vocês vão fazer lá no caderno. Qual que é o seu alimento preferido? O que você gosta mais de comer? E esse alimento que você mais gosta, ele vem das plantas ou ele vem de animais? Então, nesse texto, é essa relação que ele vai falar para nós. Nessa unidade 5, nós vamos conversar muito sobre os alimentos. Aí, depois das perguntas, vem um outro texto aqui, que é bem importante que vocês deem uma lida, uma olhada. O que ele vai falar? De como que os seres vivos eles obtêm o alimento deles. Da onde que vem o alimento de cada ser vivo? Assim como você vai responder às suas preferências, existem alguns animais que eles não escolhem. O alimento dele é aquele ponto final. Ele não tem tanta variedade na alimentação como acontece conosco, né? Nós temos uma variedade muito grande de alimentos que nós podemos ingerir e esse alimento vai ser bom para nós. O que é um alimento ser bom? O alimento, ele é uma fonte de energia. É através dos alimentos que a gente vai conseguir a energia necessária para a nossa sobrevivência, para o nosso corpo crescer, se desenvolver, para que a gente possa ter tudo funcionando direitinho. Nos animais é a mesma coisa. Nós muitas vezes comemos não só para ter energia, nós comemos também porque gostamos, né? Porque é uma coisa que a gente se satisfaz. Por isso que muitas vezes nós comemos um pouquinho além do que é necessário para o corpo e a gente acaba aumentando um pouquinho de peso, porque nós comemos além da energia necessária para o organismo. E aí essa energia, além o que nós não vamos usar, ela vai ficar então acumulada no nosso organismo, é o que faz a gente aumentar às vezes um pouquinho do nosso peso. Então aqui ele diz que o que? As interações que os seres vivos têm entre eles de alimentação, quando um ser usa o outro para se alimentar, ou mesmo quando ele tem uma relação com outro ser vivo, seja para outras coisas que não seja alimentação, a gente chama de interações. Mas
uma das principais que acontece entre os seres vivos são as relações alimentares. Os seres vivos, eles precisam se alimentar para continuar sendo ser vivo, certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos dessas interações. Então a gente tem aqui a criança se alimentando. Ah, professora, mas essa criança não está se alimentando de nenhum ser vivo? Diretamente pode ser que não. Mas aqui, olha, ela está comendo um vegetal, o vegetal é uma planta, é um ser vivo. A carne geralmente vai vir de um ser vivo, ou do bovino, ou da galinha, do frango, do peixe, e assim entre outros animais que nós usamos para alimentação. Então aqui a gente está vendo um exemplo de uma criança se alimentando. Aqui a gente tem o exemplo da ariranha comendo um peixe, então ela está se relacionando com outro ser vivo. Para ela, a relação está sendo boa, porque ela está se alimentando. Para o peixe já não é tanto, né? Aqui vocês têm o tamanho que pode atingir, então, a ariranha. Depois, aqui tem a borboleta, que também é dado o exemplo ali no texto. Ela sugando o néctar de uma flor, né? Aqui também tem o tamanho que uma borboleta pode atingir de uma asa a outra. E aqui embaixo vocês vão ter o exemplo de um gafanhoto se alimentando das folhas. Então, notem que nos 4 exemplos eles estão mostrando para nós essas relações alimentares que os seres vivos têm entre eles. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a conhecer essas relações. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a questão das teias alimentares. O que são as teias alimentares? São essas relações que os seres vivos têm para se alimentar, para poder obter a energia necessária para que eles possam se desenvolver, crescer, se reproduzir, enfim, que eles possam viver, tá certo? Então a nossa aula de hoje vai ser essa. Vocês vão lá responder as perguntinhas aqui no caderno. No caso que vocês vão colocar no caderno é a primeira e a terceira pergunta. A segunda, vocês só vão circular aqui no texto todas as vezes que aparecer exemplos de seres vivos se alimentando. Podem usar um lápis de cor para ficar com uma cor diferenciada, tá? E as outras duas vocês respondem no caderno. Tira a foto do texto com as partes circuladas e tira a foto do caderno das respostas, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar a professora. Uma boa atividade para vocês e até mais!